Capítulo 15 de Reis. O capítulo 15 de Reis detalha os reinados dos reis de Judá e Israel e inclui uma série de reis com diferentes graus de justiça e obediência a Deus. Versículos 1 e 2. O capítulo começa com uma introdução ao reinado de Abias, também chamado de Abião, sobre Judá. Ele reinou por 3 anos e foi caracterizado como um rei que, embora tenha cometido pecados, manteve-se em guerra constante com Jeroboão, o rei de Israel do Norte. Versículos 3 a 8. Os versículos seguintes narram o reinado de Asa em Judá, que durou 41 anos. Asa é notável por fazer o que era reto aos olhos do Senhor, removendo os ídolos e renovando o altar do Senhor. Deus abençoou Asa com uma relativa paz durante seu reinado, apesar das guerras com Israel. Versículos 9 a 24. O capítulo continua a relatar os reis de Israel, com destaque para a sucessão de reis que governaram durante um curto período de tempo e frequentemente praticavam a idolatria. Nesse período, Israel estava em constante instabilidade política e espiritual. Versículos 25 a 32. Nadab sucede seu pai Jeroboão como rei de Israel, mas seu reinado dura apenas 2 anos. Baasa, um comandante militar, conspira contra ele e assume o trono, cumprindo assim a profecia de Deus. Versículos 33 a 34. Baasa continuou a praticar a idolatria e desviou Israel da adoração a Deus, assim como Jeroboão havia feito. Capítulo 16 de Reis. O capítulo 16 de Reis continua a narrar os reinados de vários reis em Israel, destacando uma série de líderes que continuaram a se afastar da adoração a Deus. Versículos 1 a 7. A profecia de Jeú, filho de Anani, se cumpre quando Deus o envia para pronunciar juízo sobre Baasa e sua casa. Zinri, um oficial de Baasa, conspira contra ele e o mata, assumindo o trono. No entanto, Enri também reina apenas por 7 dias antes de cometer suicídio quando a cidade de Tirsá se revolta contra ele. Versículos 8 a 14. A contínua instabilidade política em Israel leva ao reinado de Onri, que governa por 12 anos. Onri é descrito como fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e conduzindo Israel à idolatria. Versículos 15 a 20. Aproximadamente na metade do reinado de Onri, Tibni lidera uma oposição, mas Onri prevalece e se torna o governante indiscutível de Israel. Versículos 21 a 28. O filho de Onri, Acabe, sucede seu pai como rei de Israel. A perversidade de Acabe é destacada quando ele se casa com Jezabel, uma mulher que leva Israel a adorar os ídolos de Baal. A idolatria se torna uma característica proeminente em Israel sob o governo de Acabe. Versículos 29 a 34. O capítulo conclui com uma descrição da morte de Acabe e a ascensão de seu filho Acasias como rei de Israel. Este capítulo 16 é marcado por uma série de líderes ímpios em Israel, incluindo aqueles que praticam a idolatria e se afastam dos caminhos do Senhor. A narrativa destaca a relação entre a liderança espiritual e a condição da nação de Israel. Os capítulos 15 e 16 de Reis fornecem um relato detalhado dos reinados de vários reis em Judá e Israel. Esses reinados são caracterizados por uma ampla gama de comportamentos e ações, que vão desde a justiça e obediência a Deus até a idolatria e a desobediência. O capítulo 15 começa com Abias, que, embora tenha entrado em conflito com Jeroboão, não conseguiu eliminar a idolatria em Judá. No entanto, seu sucessor, Asa, é elogiado por buscar a justiça e a reforma religiosa. Asa remove os ídolos e restaura o altar do Senhor em Jerusalém. Isso resulta em um período de relativa paz para Judá. Enquanto isso, em Israel, o Reino do Norte, há uma sucessão de reis marcados pela instabilidade política e espiritual. Jeroboão é sucedido por uma série de reis que governam por curtos períodos e muitas vezes praticam a idolatria, afastando o povo de Deus. O capítulo 16 continua essa narrativa de instabilidade e apostasia em Israel. Enri mata Baasa e assume o trono, mas seu governo é efêmero. E Onri se torna o líder de Israel. Onri também governa de maneira ímpia e leva Israel à idolatria. A idolatria torna-se ainda mais pronunciada com Acabe, que se casa com Jezabel, uma mulher que promove a adoração a Baal e persegue os profetas do Senhor. Esses eventos marcam um período sombrio na história de Israel, em que a adoração a Deus é abandonada em favor dos ídolos. Em resumo, os capítulos 15 e 16 de Reis apresentam um retrato complexo dos reinados de diversos reis em Judá e Israel. Eles destacam a importância da liderança justa e da obediência a Deus para a prosperidade e a espiritualidade de uma nação. Além disso,
Esses capítulos servem como um lembrete das consequências da idolatria e da desobediência aos mandamentos divinos.